boa tarde, cidadão, contribuinte, boa tarde aos servidores municipais, representantes dos conselhos municipais, boa tarde a todos aqueles que estão ao vivo com a gente através do Facebook da Prefeitura Municipal de Diamantino e também através do canal YouTube da Câmara Municipal de Diamantino. Nós estamos iniciando a audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre 2020. Você que está nos acompanhando nesta audiência virtual terá a oportunidade de participar ao vivo, através do chat, fazendo seus questionamentos, suas perguntas, esclarecendo as suas dúvidas, ou então enviando o seu e-mail para o endereço sec.finanças@diamantino.mt.gov.br. Dando início à nossa audiência, eu vou passar a palavra para o senhor Edilson Mota, vereador, representante da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Boa tarde a todos. Agradecer a presença do Executivo, em nome do secretário Claudinei Pato, como é conhecido, nosso secretário de Finanças. Quero cumprimentar a todos no recinto, dizer que quem preside essa comissão é o vereador Josenil, mas por motivo de força maior não pôde estar presente. Eu farei a representação aqui na Comissão de Finanças e Orçamentos. Desta feita, declaro aberta a audiência pública virtual de avaliação do primeiro quadrimestre de 2020. Obrigado. Também passo a palavra para o secretário de Fazenda, senhor Claudinei, Popular Pato. Boa tarde a todos. Nós, da gestão Eduardo Capistrano, cumprindo as metas e a legislação, como não poderia de ser, em todos os anos fizemos as audiências presenciais. Esse ano, em razão dessa crise da pandemia que estamos convivendo, esperamos que, ao longo do tempo, aí, isso dissemine, acabe com isso aí e voltamos à normalidade. Mas com transparência, com responsabilidade, queremos a participação de vocês. Nós estamos trazendo os números do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2020. Gostaríamos que vocês entrassem no chat, fizessem a participação, perguntassem, estamos à disposição para maior esclarecimento. Volto a palavra ao técnico que dará continuidade à audiência. Obrigado. Feitas aí as considerações iniciais, nós daremos então início à nossa audiência. Lembrando também da presença aqui no auditório da Câmara Municipal, do contador da Prefeitura, o senhor Johnny, contador também da Câmara Municipal, também a presença da secretária de Planejamento, senhora Dalva, do senhor Uzias Máximo, chefe de gabinete, também representando o prefeito municipal, e aos demais servidores da Câmara Municipal aqui presentes, também a nossa colega Adriane, servidora da Câmara, responsável aí pela elaboração da ata desta audiência. Então, conforme já frisado pelo senhor Edilson, vereador, também pelo Claudinei, nós estamos aí iniciando uma audiência diferente daquelas que habitualmente fazíamos. Ontem, já de uma forma inédita, realizamos a audiência para apresentação das metas e ações da LDO para o exercício 2021. E agora, cumprindo com o preceito legal da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós estamos iniciando a apresentação de avaliação das metas do primeiro quadrimestre do exercício 2020. Então, você que está nos acompanhando
online neste momento, você pode estar participando através do chat, tanto da página do Facebook da Prefeitura Municipal, quanto do YouTube, do canal YouTube da Câmara Municipal. Ou ainda encaminhando seu e-mail para sec.finanças@diamantino.mt.gov.br. E aí, a partir aí da segunda-feira, esses e-mails serão respondidos, esclarecidos as dúvidas. Vamos dar início, então. A avaliação de metas fiscais cumpre aí, de forma especial, com aquilo que está previsto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde está definido que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166, ou seja, Comissão, né, de Finanças e Orçamento do Legislativo. Sempre fizemos audiências, essas audiências sempre foram feitas, né, com a presença do público, mas conforme já esclarecido, conforme já dito, por conta aí da pandemia, estamos fazendo esta audiência virtual. O que, a nosso ver, também é algo que provavelmente veio para ficar, né? Ou seja, a gente mesclar ou realizar as próximas audiências, independente da presença do público, fazermos essas audiências também com transmissão via internet, via rede mundial de computadores, porque entendemos que, desta forma, também oportuniza aí e a gente consegue chegar com os números, com as informações, a um número maior da população. Falando sobre as metas, né, o objetivo da nossa audiência é avaliar esse cumprimento dessas metas e outros índices legais da gestão, consolidados no exercício de 2020. As metas fiscais, elas são oriundas da nossa LDO. Nós estamos no exercício 2020, executando aí a Lei de Diretrizes Orçamentárias, executando o orçamento, que foi aprovado no ano anterior, e lá no projeto, lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que depois se transformou também na Lei Orçamentária, foram estipuladas diversas metas de arrecadação, metas de despesa, e também estipulado ou fixado alguns outros limites. E aí a legislação, né, nos obriga que quadrimestralmente a gestão tenha que fazer uma avaliação e uma apresentação destas metas para a comissão pertinente e, é claro, com a participação popular, com a participação do cidadão, do contribuinte. Essas metas têm por objetivo estabelecer esses limites de gastos para as despesas do exercício, metas de arrecadação, bem como grau de endividamento. Quem teve a oportunidade ontem de participar da audiência da LDO, observou que nós falamos bastante sobre as metas, sobre os limites, que a Secretaria de Planejamento, junto com o Executivo, em parceria com a Câmara de Vereadores, está preparando para o exercício de 2021. E agora nós, com base na Lei 2019, temos também a obrigação aí de fazer o acompanhamento e análise destas metas. Dito isso, nós iniciaremos a avaliação das metas de arrecadação. Nós vamos conhecer aí os números, né, da arrecadação do município nesses primeiros 4 meses do exercício. No quadro, nós trazemos a meta 2020, que é a meta que foi estipulada na LDO, depois também expressa na lei orçamentária.
num total de 112.813.000. Esse é o montante do orçamento em execução do município de Diamantino, dividido aí, né, por as suas fontes de receitas. Nós temos aí arrecadado no primeiro quadrimestre, nesses primeiros 4 meses, o montante de R$ 32.383.895. Esse é o valor, né, o montante que adentraram aí nos cofres públicos do município de Diamantino nesses primeiros 4 meses. A divisão aí por fonte: receita de impostos e taxas, 5.888.000, receita de contribuições, 455.525, receita de contribuições são, no caso do município de Diamantino, estão restritas aí a COSIP, né, que é a taxa que é a contribuição de iluminação pública. Receita patrimonial, montante de 35.215, refere-se aqui aos rendimentos, né, de aplicação dos recursos aplicados aí. Transferências correntes, envolvendo todas as transferências correntes arrecadadas nesse período, 25.178.628. Outras receitas correntes, que são aquelas receitas correntes que não estão especificadas aí no quadro acima, 238.222, totalizando um montante de receitas correntes de 31.790. Representa, com relação à meta para o primeiro quadrimestre, 29,34% do montante estipulado. Isso nos leva a refletir aí que ficamos abaixo, né, da meta estipulada, uma vez que o ideal seria trabalharmos ou atingirmos aí pelo menos 33% do que foi orçado. Dando sequência nas receitas de capital, nós tivemos aí apenas um pequeno rendimento, né, um pouco mais de R$1 na receita de alienação, e nas transferências de capital, 592.980. As transferências de capital, pessoal, se referem aí a transferências que são realizadas pelos órgãos, né, federal, para fazer frente aí a investimentos no município, ou obras, ou aquisição de equipamentos, tá? Então, um montante de 592.000. As transferências, ou melhor, as receitas de capital, nós ficamos bem abaixo da meta, com apenas 13,29%. A transferência de capital, ela, por ser a grande maioria oriunda de convênios celebrados com o governo federal, com o governo do estado, nem sempre ela tem uma continuidade, né? Então, pode ser que num quadrimestre único você consiga atingir toda a meta, ou aconteça igual agora, né? Apenas 592.000 foram recebidos dessas transferências, o que significou 13,29%, porque depende muito da liberação dos recursos e dos convênios que estão celebrados aí junto ao governo federal, junto à União ou junto ao governo do estado. Então, nós temos a arrecadação total, 32.383.000. Dando sequência, nós trazemos aqui um quadro onde nós detalhamos as receitas tributárias ou as receitas de impostos e taxas. Já englobando, né, com as receitas, a arrecadação corrente e a arrecadação de dívida ativa, de multas e juros. IPTU, no montante estipulado de 2.594.000, arrecadou-se 769.455, um pouco abaixo da meta, com 29,66. Quando nós nos referimos aqui à IPTU, nessa linha estão somados aí a arrecadação do IPTU corrente, lançado agora em 2020, juntamente com a dívida ativa, com juros e multas da dívida, né, que são
frutos aí das renegociações e negociações de dívida. Imposto de renda, no montante estipulado de 3.084.084, arrecadou-se 926.858, 30,05% da meta. O ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, 538.037 foram arrecadados, montante de 20,28%. O ITBI também, embora tenha sido estipulado uma meta de 2.652.000, ele é um tributo, né, mais complexo de você fazer uma projeção dele, porque ele depende muito, né, das transações de imóveis que ocorrem ou que possam ocorrer dentro do exercício. Então, tem exercício que o ITBI supera a meta e pode ser que em um outro exercício fique abaixo da meta. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que é aquele imposto cobrado de todos os prestadores de serviços, sejam locais, sejam prestadores de serviço de outros municípios que venham prestar serviço no município. Tivemos uma arrecadação de 2.247.536, correspondente a 25,93% da meta, um pouco abaixo também do esperado. E daí depois nós temos taxas, que são as taxas, de forma especial a taxa de alvará e outras taxas que o município arrecada, com um montante de 1.406.633. Esta, né, o grupo taxas aqui superou já, de forma razoável, a meta. Mas nós temos que lembrar que, principalmente o alvará, né, que é o grande volume das taxas, acaba acontecendo a arrecadação maior justamente nesse primeiro quadrimestre, né, no primeiro bimestre, enfim. Então, por esse motivo, é natural aí que a meta já tenha sido superada para o quadrimestre, né? Então, o total de impostos e taxas, conforme já tínhamos visto, 5.888.000, que no total corresponde a 30,93% da meta estipulada para esta fonte de arrecadação. No mapa abaixo, no gráfico, né, nós temos aí o ISS, né, como a maior arrecadação tributária do município, correspondendo a 38%, seguido das taxas, 24%, o imposto de renda, 16%, IPTU com 13% e o ITBI com 9%. Receitas de transferências correntes. Aqui nós fizemos um quadro para apresentar para vocês as principais transferências que o município de Diamantino recebe ou que estão aí previstas para receber. A meta das transferências para 2020 totalizou 85.378.000. Até o momento, ao final do primeiro quadrimestre, arrecadou 25.178.628,33, que correspondeu a pouco menos de 30%, 29,49%. Então, quase 4 pontos aí abaixo do esperado, né, do que foi estipulado para o ano. Aí eu vou destacar aí algumas das principais receitas, começando pelo FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, uma projeção de 14.151.600, até o momento 3.994.000. Eu chamo a atenção aqui que nós estamos apresentando os números já com a receita líquida, né? Porque de algumas dessas receitas, de algumas dessas transferências, como o FPM, o ITR, o ICM e o IPVA, ocorre aí uma dedução automática de 20%, que é a contribuição do município para o Fundeb. Então, a arrecadação bruta acaba sendo um pouco maior,
mas a efetiva é esse resultado líquido aí, né? Então, nós vamos apresentando aí o FPM com 3.994.000, que correspondeu a 28% da meta. Transferências do SUS, União, transferências para a área de saúde, né, do Sistema Único de Saúde, para fazer frente aí aos gastos da saúde no município. Numa meta de 7.014.000, até agora 2.616.379 foram arrecadados, foram transferidos para o município, né? Totalizando 37,30% da meta. Então, a gente observa aqui já que o SUS, em mais um ano, né, seguindo a tendência aí dos outros exercícios, também superou a meta em quase 4%, né? Ou podemos arredondar aí, o que superou em 4% daquilo que estava previsto para o quadrimestre. Transferências do FNAS, que é o Fundo Nacional de Assistência Social, recursos aí para fazer frente à área de assistência, área de ação social do município, numa meta de 1.044.000 estipulado, arrecadou 121.370, aqui bem abaixo da meta, né? Tem sido uma tendência também dos outros exercícios. No início do ano, nos primeiros quadrimestres, nos primeiros 2 quadrimestres, o FNAS repassa valores menores para a assistência, para os fundos municipais. E depois, no último quadrimestre, acaba havendo a compensação, fechando, então, uma meta maior. Mas até agora, neste momento, apenas 11,62 foram arrecadados. Transferências do FNDE, que é a transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, recursos aí também vinculados e destinados a alguns programas da área de educação, como transporte escolar, merenda escolar, um repasse importantíssimo que é o salário educação, totalizou 451.494. Este ficou bem próximo da meta, com 32,58. Cota parte do ICMS, que é a maior arrecadação do município de Diamantino, esta transformada em transferências, né? Num montante estipulado de 31.672.000, até o momento arrecadou 10.942.000. Superou a meta em um pouco mais de 1%, totalizou 34,55%. Embora estejamos aí no momento de retração de diversas receitas, seguindo também aquilo que foi divulgado hoje pelo governador do estado, que ainda até o mês de maio o estado tem conseguido manter equilíbrio com as suas receitas e despesas, né? A gente observa esse reflexo aqui também em algumas receitas do município, dentre elas o ICM, né, que por enquanto, felizmente, ainda não refletiu esse impacto até o mês de abril. Então, 34,55%. Cota parte do IPVA, 2.392.000 tinham sido previstos, arrecadou 900.537, ultrapassou a meta para o quadrimestre. Porém, aqui, diferente do ICM, nós já temos que observar que o forte de arrecadação do IPVA é no primeiro quadrimestre. Então, esta meta deveria estar com um percentual bem maior neste momento, tendo em vista que o IPVA no estado de Mato Grosso, ele é concentrado, a arrecadação, praticamente toda ela, no primeiro semestre. Né? Mas como, com a situação da pandemia, com a situação econômica aqui no estado, né, foram prorrogados os prazos do IPVA, isso refletiu, é óbvio, na arrecadação, por isso não conseguimos atingir uma meta maior. Nós também temos uma previsão de 2.800.000, que ficou vinculada para o FEX, o pré-sal,
ou o auxílio financeiro aos municípios. Até agora o município arrecadou 88.184, que é oriundo do auxílio financeiro aos municípios. Totalizou desse montante aí 3,15, né? O município continua, assim como todos os municípios do estado, na expectativa, na esperança aí de receber ainda o FEX, né? Ainda de 2018 não pago, 2019 também não, enfim, vamos aguardar aí. O FETAB no estado é dividido hoje do repasse para os municípios em FETAB para a parte de infraestrutura e o FETAB chamado FETAB Educação. O FETAB da infraestrutura, previsto 1.321.000, arrecadou 471 mil, superou a meta, fechando em 35,68. Já o FETAB da educação, que hoje as secretarias municipais de educação utilizam ele basicamente para fazer frente às despesas do transporte escolar, está bem abaixo da meta, arrecadou apenas 124 mil, totalizou 16%. Muito disso se justifica em virtude de que as secretarias de educação não estão com aulas, né? E com isso nós acreditamos que o governo do estado esteja também utilizando esses recursos para outras transferências, para outras finalidades, e nesse momento não transferiu ainda para os municípios. Por isso a meta bem pequena, por isso esse percentual pequeno ainda com relação à meta e aquilo que foi planejado. Transferências do SUS do estado, de 4.397.600 que foi planejado, até agora 993.740,34 foram arrecadados, montante de 22,60 da meta, também abaixo da meta estipulada para o período. Fundeb, aqui nós temos os recursos recebidos do Fundeb, não é? Conforme eu disse anteriormente, o município, de algumas das suas principais receitas, contribui com 20% dos recursos recebidos para a formação do fundão, né, do Fundeb. E, com base aí, no número de alunos e mais alguns outros índices, ele recebe, né, de volta aí, em forma de transferência do Fundeb, parte desses recursos. A previsão era de 10.380.000 para o exercício, até agora arrecadou 3.784.862, superou um pouco a meta em 3%, um pouco mais de 3%, atingiu 36,46%. Já se tinha, né, a ideia de que o Fundeb este ano teria um pequeno acréscimo, principalmente por conta das projeções, né, de arrecadação e do acumulado do ano anterior. Então, com isso, a arrecadação do Fundeb superou, por enquanto, a meta em pouco mais de 3%. Transporte escolar do Estado, que é um repasse feito pelo Estado de Mato Grosso, exclusivo para fazer frente ao transporte escolar, principalmente pelo fato de que os municípios são responsáveis ou corresponsáveis aí também pelo transporte dos alunos da rede estadual, né? Até agora foram repassados 94.534. Também apenas 8,75% da meta. Acreditamos que esse também, o motivo principal, é o fato de que não estão ocorrendo as aulas, né? Não tem o transporte escolar, então é natural aí que nesse momento o governo também não esteja repassando esse valor. A expectativa é que, retornando às aulas, né, o município possa reaver os valores necessários depois, né? E outras transferências correntes, que são aquelas transferências que não estão especificadas acima, do montante de 2.349.000, arrecadou 277.011,80.
Então, no grupo transferências, pessoal, que é a maior grupo de arrecadação, né, do município, totalizou 29,49%, no montante de 25.178.000. Um pouco abaixo da meta, né, porque o ideal seria nós trabalharmos aí, ou a gente conseguir atingir pelo menos 33%. Algumas receitas superaram, outras ficaram bem abaixo. Aqui nós trazemos um comparativo de algumas das principais receitas de transferências, comparando o mesmo período 2020 com o período 2019. E aí nós temos condição aí de avaliar. O FPM, por exemplo, arrecadou até agora 3.994.000, um percentual de 10,23% menor do que o mesmo período do ano anterior. Porque no primeiro quadrimestre de 2019, a arrecadação foi de 4.450.000. SUS União, que é um recurso vinculado à área de saúde, este ano superou, né, porque arrecadou aí, teve um acréscimo nesse primeiro quadrimestre de 45,34% comparado ao primeiro quadrimestre do ano anterior. Né? Já também um pouco por conta do reflexo aí do combate ao coronavírus. O município já começou a receber neste primeiro quadrimestre alguns recursos a mais específicos e vinculados ao atendimento ao combate do coronavírus. Então, também é reflexo aí dessa pandemia, no caso aqui, refletindo positivamente na receita. FNAS também é um recurso vinculado específico à assistência social. Esse nós tivemos uma redução de 71%, enquanto no ano passado, no primeiro quadrimestre, arrecadou-se 419.346, este ano apenas 121.371. No FNDE, que tem vínculo com a educação, arrecadou 451.494, 7,67% de acréscimo, né, com base no ano anterior. O ICMS, neste ano, 10.942.000, embora a gente tenha fechado a meta, conforme demonstrado anterior, ele ficou 1,42% menor do que o ano passado, né? 157 representa em valor, 157.000 menor. O IPVA, aí confirmando, né, aquilo que a gente esclareceu anteriormente, o IPVA no primeiro quadrimestre do ano anterior, nós arrecadamos 1.301.000, quase a totalidade da meta, né? Este ano, apenas 900.000, por isso 30,82% menor do que o primeiro quadrimestre do ano passado. O FEX, não tivemos no ano anterior, não tivemos FEX, nem o auxílio financeiro no primeiro quadrimestre. Este quadrimestre nós tivemos 88.184. FETAB, da infraestrutura, também é vinculado aí às ações de infraestrutura do município. Neste ano recebeu 471.000, em comparação com os 584.000 do ano anterior, ficou também 19,30% menor. E o Fundeb, de acordo com a meta apresentada anterior, superou o valor arrecadado no primeiro quadrimestre do ano passado, em 13,12%. Aqui no gráfico, né, abaixo, dá para observar aí que o exercício 2020, ou melhor, o exercício 2019, em alguns casos, nas principais arrecadações, superou um pouquinho a arrecadação atual. E aqui, pessoal, encerrando daí a análise da receita, nós temos aí um quadro que mostra a evolução da receita, né? Como que a receita vem se comportando ano a ano e também neste quadrimestre.
2017, o município arrecadou um montante de 85.587.000. Em 2018, saltou para 93.614.000. Em 2019, um outro salto, né, de quase 12 milhões, passando para 105.020. Na média acumulada dos 3 anos, 94.741.000. E agora, neste primeiro quadrimestre, arrecadou 32.383.000. Ao compararmos o que arrecadou nesse primeiro quadrimestre com o montante arrecadado em 2019, que é a nossa referência mais próxima, nós temos aí um montante, um percentual de 34% do que arrecadou em 2019, né? Tendo conhecido aí os resultados da receita, nós vamos apresentar agora a avaliação da despesa. Eu lembro para você que está chegando agora na transmissão ao vivo desta audiência, através do Facebook da Prefeitura Municipal ou do YouTube da Câmara Municipal, você pode estar participando, fazendo seus questionamentos no chat, ou também encaminhando seu e-mail aí para, com as suas dúvidas, com seus questionamentos para o e-mail sec.finanças@diamantino.mt.gov.br. Na despesa, nós temos, primeiro quadro, a despesa por grupo. Lembrando, a despesa é consolidada já com a despesa do Legislativo, Prefeitura, Executivo e Câmara Municipal Legislativo somadas. Nós temos um montante de despesa corrente previsto, uma meta de 98.785.000. Até agora foram executados 32,97% desta previsão, desta fixação de despesa, totalizando 32.572.000. Deste montante, esse montante está dividido em gastos com pessoal e encargos sociais, que são gastos com a folha de pagamento e os seus encargos. Totalizou 18.713.876, um pouco acima da meta, né? Quase 4 pontos acima da meta. Juros e encargos da dívida, que são juros pagos aí mensalmente pelo município, em virtude das dívidas de longo prazo, dos parcelamentos que o município tem. Então, contabilizado separado, o juro do principal. De juros foram pagos 307.132. Outras despesas correntes, que são as demais despesas de custeio, que juntas aí com pessoal e encargos, formam o grande grupo das despesas correntes ou das despesas de custeio, né? Totalizando 13.551.743, 28,67% do montante que estava estipulado em 47, que está estipulado em 47 milhões. Despesas de capital. As despesas de capital, elas estão subdivididas em investimentos e amortização. Os investimentos são aquelas despesas de aquisição de equipamentos ou obras, e neste grupo nós tivemos 1.391.337 de despesa liquidada até o primeiro quadrimestre, numa estimativa aí de 8.900.000. Então, apenas 15,51 desta meta foi atingida, foi cumprida até agora. Amortização da dívida. Aqui nós temos o principal da dívida. Enquanto na despesa corrente, juros e encargos, temos os juros e encargos da dívida. Aqui nós temos o principal. Foram liquidados 829.437,38 do principal da dívida. Mais à frente nós teremos um slide que vai
que nós vamos apresentar os resultados da dívida, né? E aí a reserva de contingência, que está prevista, de 954 mil. Totalizando 34.793.527 de despesa liquidada. Nós lembramos que a gente traz aí a despesa liquidada, né, seguindo a tendência da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a despesa empenhada, principalmente no primeiro quadrimestre, ela iria distorcer significativamente os dados, porque a despesa empenhada, você tem aí um volume grande de contratos, de despesas estimadas e despesas globais que estão empenhadas para fazer frente aí a todo o exercício. Então, a gente optou em trazer a despesa liquidada, que é aquela despesa efetivamente realizada no quadrimestre. No mapa, no gráfico, né, abaixo, nós temos aí a maior despesa pessoal e encargos, com 54% desse montante, seguido de outras despesas correntes, né, 39%. Investimentos ficou com a fatia de 4% do que foi executado, amortização 2% e juros 1%. Vou dando sequência. Despesa agora por órgão ou por secretarias, né? Aqui do município, já incluindo também a Câmara Municipal. Na meta total de 112.813.000, nós tivemos de despesa liquidada pela Câmara Municipal 1.227.157, 25,26% do seu orçamento, com liquidações, né, foram consumidos. Gabinete do prefeito, 559.876, 23,39%. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 353.378, 12,17%. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços, 4.541.891,18, 25,83%. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que é uma das maiores secretarias, né, em volume de gastos também, 10.296.273,20, correspondendo a 34,62%. Aqui nós temos a primeira secretaria, né, um pouquinho acima da meta ideal, que seria no máximo 33%. Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância, 11.756.883. Aqui a Secretaria de Saúde, já no primeiro quadrimestre, superando o gasto da área de educação. Muito disto, é óbvio, é por conta da paralisação da área educacional, né, que, pelo menos das atividades fins, tendo em vista que o gasto, principalmente com folha e encargos, esse permanece. Mas outras atividades estão paralisadas, por isso acabou a saúde nesse quadrimestre já superando o gasto da área de educação e com um resultado de 38,15% de despesa liquidada. Aqui a gente já tem que acender uma luz amarela aí para o orçamento da saúde, né? Embora acredita-se que o orçamento da saúde vai poder, ao longo dos próximos meses, ser acrescido aí de créditos por excesso de arrecadação, principalmente de recursos vinculados, né, e de forma especial os recursos do Covid, para combate ao Covid, para combate ao coronavírus. Mesmo assim, com base no orçamento inicial, já tem que ter um cuidado especial neste gasto, né? Algo que já está sendo conversado junto à Secretaria de Fazenda, junto à Secretaria de Planejamento, tendo em vista já ter consumido com liquidações 38,15% do orçado. Secretaria Municipal de Assistência Social, 1.479.115,80, totalizou 24,48% em liquidações. A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, 610.022,51% do seu orçamento. Secretaria Municipal de Administração,
1.029.599, quase em cima da meta, com 31,59. Secretaria Municipal, aqui eu peço desculpas, ainda está Finanças, mas na verdade agora é Secretaria Municipal de Fazenda. 2.826.725, meta de 24, atingiu 24,86% do orçamento. E, por fim, a Secretaria de Planejamento e Controle, um gasto liquidado de 112.620, 9,90% do seu orçamento. Só friso para vocês, né? Relembro, nós estamos tratando isso como despesa liquidada. Total, 34.793.527. No geral, um consumo de despesa liquidada aí de 30,84% em cima do que foi fixado no orçamento. Dou sequência e aqui eu apresento, assim como nós fizemos na Receita, a evolução dessa despesa ao longo dos últimos anos. 2017, um gasto total liquidado de 82.591.040. 2018, acompanhando aquela evolução da receita que nós tivemos, né? 93.195.114,54. 2019, 105.177.162,15. E agora, no quadrimestre, conforme já apresentado, os 34 milhões. A gente observa aí uma evolução maior no gasto com pessoal e encargos sociais, considerando 45.051 de gasto em 2017, depois 48.572 em 2018, passando para 53.584 em 2019 e os 18.713 até este momento, neste primeiro quadrimestre. Também ainda uma variação em alguns anos, né, para mais, na área de investimentos. Enquanto em 2017 investiu-se 1.933.000, em 2018 3.905.000 e em 2019 4.621.000. Por enquanto, em 2020, investimento de 1.391.000. A amortização da dívida também, né, chama a atenção aqui. Iniciou 2017 com 2.054.000, manteve-se em 2018 no mesmo patamar, mas daí a gente, em 2018, observa que nós já tivemos uma alteração contábil aí, que nós passamos a contabilizar os juros da dívida em separado, né? Então, se somarmos aí os juros com o principal, também teve um crescimento, né, de quase chegando a 2.600.000. Já em 2019, o principal subiu para 5.170.000 e, por enquanto, 829 executado de principal da dívida e 307.000 de juros. Lembro aí você que está nos acompanhando, cidadão, população em geral, que pode estar fazendo os seus questionamentos através do chat, do Facebook da Prefeitura Municipal ou do canal YouTube da Câmara Municipal de Diamantino. Ou também, se preferir, pode encaminhar o seu e-mail com a sua dúvida, com a sua sugestão, solicitação, esclarecimento, a sec.finanças@diamantino.mt.gov.br. Os e-mails recebidos serão avaliados aí na próxima semana, já no início, e aí a equipe aí de finanças, a equipe contábil, de planejamento vai estar providenciando aí o retorno às respostas aos senhores. Resultado orçamentário, né? Tendo como base a receita e a despesa apresentada, nós temos um resultado neste quadrimestre de déficit orçamentário de 2.409.632, né? Uma vez que a receita arrecadada no período foi de 32.383.000
e a despesa liquidada no período, 34.793.000. Esse déficit, ele atenua-se, né, quando nós avaliamos a abertura de superávit, a abertura de crédito por superávit no exercício. Nesse primeiro quadrimestre, foram abertos desse superávit, ou seja, recurso de exercício anterior, né, utilizado neste exercício, para abertura de orçamento, no total de 850 mil. Com isso, nós temos um resultado líquido do período de um déficit de 1.559.632. O alerta que a gente faz e que a administração e que a gestão terá que já começar a tomar as providências, né, para as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que, uma vez avaliadas as metas e os resultados, demonstrando aí um risco fiscal, seja ele orçamentário, seja ele financeiro, algumas providências que estão previstas lá na nossa LDO precisam começar a ser tomadas, né? Contingenciamento orçamentário ou limitação de empenho, enfim. Lá no anexo de riscos e providências, lá no anexo da LDO, nós temos alguns desses itens, né, estipulados lá para essas questões, e agora, com certeza, a Secretaria de Planejamento, juntamente com a Secretaria de Fazenda, vão estar aí tomando as providências para a gente evitar essa sequência de déficit no próximo quadrimestre. Resultado primário. Quando nós elaboramos a LDO, um dos anexos da LDO é o anexo, junto dos anexos de riscos e metas fiscais, nós temos lá o anexo de resultado primário, que é um importante anexo, que mede aí a capacidade, né, os níveis de gastos orçamentários dos entes e se esses níveis de gastos são compatíveis aí com as suas arrecadações. Ou seja, né, se as receitas não financeiras, que são aquelas receitas, no nosso caso aqui as receitas totais, excluindo as receitas financeiras, leia-se neste momento as aplicações financeiras, né, são capazes de suportar as despesas não financeiras, né, que são as despesas totais, menos as despesas que são feitas para custeio da dívida, para amortização da dívida. Então, nós vamos apresentar aqui o quadro do resultado primário, que conforme determinação do STN também, né, ele tem uma inovação aí já de alguns anos, que inclui aí os pagamentos dos restos a pagar, para daí nós termos um cálculo efetivo do resultado primário. Neste resultado primário apresentado, nós temos a receita primária do quadrimestre, fechou em 32.348.000, uma vez que foi deduzido do montante arrecadado 35.214,63 de aplicações financeiras, formando a receita primária, né, do quadrimestre. As despesas primárias é um conjunto, é uma somatória da despesa primária paga do exercício, no montante de 28.918.000. Por que 28.918.000 apenas? Porque do montante pago é extraído para o cálculo 307.132 de pagamentos de juros da dívida e os 829.000 da amortização da dívida. Então, sobrou líquido aí, despesa primária do exercício do quadrimestre, 28.918.000. Soma-se a este valor o montante também de despesa primária de pagamentos de restos a pagar processados. Da mesma forma, nos restos a pagar, nós apuramos o montante de juros e encargos pagos através de restos a pagar e também o montante do principal da dívida pagos em forma de restos a pagar.
Com isso, sobrou um montante líquido de pagamentos de 2.228.000. E soma-se ainda o pagamento dos restos a pagar não processados. O que são restos a pagar não processados? São empenhos que ficaram a pagar na virada do exercício, em 31/12/2019, mas que os serviços ou os materiais ainda não estavam executados, não estavam entregues e foram executados neste exercício. Ou seja, foram liquidados neste exercício. O pagamento desse grupo de despesa foi de 1.097.000. Somando-se todas essas despesas pagas, subtraindo da nossa receita de 32.348.000, nós temos um resultado primário positivo de 104.000. Isso significa que todos os pagamentos do exercício foram suficientes, já retirando as despesas e as receitas financeiras, foram suficientes para o custeio destes pagamentos, né? Resultado primário de 104.123,23. Dívida consolidada líquida, também um outro quadro exigido aí pela Lei de Responsabilidade Fiscal, onde nós vamos apresentar aqui a dívida de longo prazo, o resultado da dívida de longo prazo, né? A dívida consolidada, ela tem como foco a análise das dívidas de longo prazo, que no caso de Diamantino, elas se resumem aí em parcelamentos do INSS, alguns precatórios, né, que formam um montante de 36 milhões, esse é o saldo a pagar, apurado, 36.456.201, isto em 30 de abril de 2020. Uma pequena redução, até por conta dos pagamentos, uma vez que em 31/12/2019, a dívida estava em 37.822.000. Temos como dedução os valores financeiros disponíveis, que hoje representam 7.663.000 disponíveis em caixa, disponíveis nas contas bancárias do município, e 724.710 de outros haveres financeiros. Aqui, estes representam os valores de créditos a receber e também os valores do ativo realizável, 724.710. E subtraindo o que você ainda tem de restos a pagar de exercícios anteriores. O município tem 284.037 registrado até dia 30/4 de restos a pagar processados de exercícios anteriores. E aí, com isso, nós temos a dívida fiscal líquida de 28.351.911. Para uma receita corrente de 103.938, significa que a nossa dívida líquida, fiscal líquida, corresponde a 27,28% da nossa receita corrente. A resolução do Senado permite que a dívida consolidada atinja o patamar de 112%, né? Porque é uma dívida parcelada, é uma dívida de longo prazo, mas é óbvio que é uma dívida que atrapalha as finanças no dia a dia, e quanto menor, melhor. Hoje, ela é 27,28% do montante da nossa receita corrente líquida do período de 12 meses, é claro. O resultado nominal apurado é de um déficit de 738.675. Por quê? Porque houve um acréscimo da nossa dívida fiscal líquida. Enquanto a gente reduziu a nossa dívida consolidada com os pagamentos, com a amortização, saindo de 37.800.000 para 36.456.000, nós tivemos em contrapartida uma redução do nosso saldo de caixa.
né? Na virada do exercício, nós tínhamos 10.209 em caixa, de disponibilidades, né? Sendo 9.857 em caixa. No primeiro quadrimestre, fechamos com 7.663. Com isso, aumentou aí a participação da dívida consolidada em relação à receita corrente líquida em 738.675. Pessoal, nós estamos chegando já, nos encaminhando aí para o final da nossa audiência. Algum questionamento por enquanto? Ok? Então, vou dando sequência. Aí nós vamos apresentar agora um resumo, né, dos principais limites legais acompanhados aí pelo município. Primeiro deles, primeiro limite, né, que nós vamos apresentar aqui é o limite da educação, limites legais da educação. De acordo com o artigo 212, né, da Constituição, nós temos aí a obrigação, o município tem a obrigação de aplicar no mínimo 25% da sua receita de impostos na área de educação. Aí nós temos como base a receita arrecadada no montante de 24.746. Esta é a receita que serve de base para a aplicação dos 25% mínimos, que seria de 6.186.626. Ou seja, para manter a meta e o limite em dia, o município, já no primeiro quadrimestre, teria que, no mínimo, aplicar 6.186.000 na educação. Porém, a despesa liquidada no período foi de 9.981.219. 9.981.219. Somado à contribuição que o município tem ou faz para o Fundeb de 4.038, deduzimos o valor das despesas que o município custeou no quadrimestre com recursos do próprio Fundeb, 4.371, e ainda deduzimos desse montante liquidado as despesas que foram executadas com recursos vinculados. Por exemplo, FNDE, transporte escolar, FETAB e outras despesas gastas também com recursos próprios de merenda. Totalizou 791.162 de deduções. O total aplicado no ensino proveniente de impostos ficou em 8.857.756. Totalizou um percentual sobre a receita base de 34,48%, ou seja, 9,48% acima, além do limite mínimo estipulado. O valor aplicado a maior, considerando 25%, foi de 2.671.129. Esse número de 34%, 35% tem sido aí uma tendência no município, né? Todos os anos varia aí de 35% a 37% de aplicação em educação. Neste momento, 34,48%. O que chama a atenção, e nós estávamos até conversando sobre esse número, é que imaginava-se uma aplicação menor, tendo em vista a paralisação dos serviços da educação. Porém, nós sabemos, não só em Diamantino, como na grande maioria, o grande volume de gasto na área de educação é com folha de pagamento. E a folha de pagamento em Diamantino foi mantida, né? Os professores e demais servidores continuam, né, sendo remunerados. Então, o impacto acabou ainda não sendo tão significativo. E como nós também estamos falando do primeiro quadrimestre, esse impacto ele acabou refletindo em um mês só, né? Porque o mês de março, o município já ainda estava, né, boa parte do mês de março, ainda estava com as aulas e fazendo as manutenções de prédios e veículos, enfim. Mas já reduziu um pouco, né, porque nós tínhamos uma meta, um índice aí
na casa de 37%, agora 34,48%. Ainda na área de educação, agora falando sobre os limites com o Fundeb. Nós sabemos que dos recursos que o município recebe do Fundeb, ele é obrigatório aplicar no mínimo 60% deste recurso na remuneração do magistério. O município de Diamantino, primeiro quadrimestre, aplicou 72%, ou seja, também acima do mínimo exigido, 72%, né? E aplicou ainda mais 1.644.637,02 no 40% ou no restante da educação. Percentual de 43,43%. É óbvio que a diferença aí é o que foi aplicado a mais com recursos próprios, né? Mas o importante é a aplicação de mais de 60%, atingindo 72% na remuneração do magistério. Limites legais da saúde, assim como a educação tem um limite mínimo a ser aplicado da arrecadação de recursos de impostos de 25%, a saúde nós temos aí um limite mínimo de 15%, que da mesma base de 24.746 significa aplicar no mínimo 3.711. Porém, conforme já visto nos quadros anteriores, a saúde teve de despesa liquidada neste primeiro quadrimestre um montante de 11.756.883. Deste valor, nós temos que subtrair os gastos que são feitos vinculados aos recursos, né? Aos recursos vinculados. Neste caso aqui, do SUS União, nós deduzimos 4.390.903, ainda do SUS para a área de investimento, 517.195, SUS Estado, 1.385.360, sobrando um valor líquido de aplicação de 5.463.424,39, 5.463.424,39, o que totalizou uma aplicação de 22,8%, 7,8% acima do mínimo exigido. O valor aplicado a maior de recursos próprios na saúde nesse primeiro quadrimestre totalizou 1.751.448,30. E chegamos aí ao nosso último quadro, que é o limite de gastos com o pessoal. Como nós sabemos, né, estipulado lá no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo não pode gastar mais do que 54% da sua receita corrente líquida com despesas com o pessoal. E se verificado, e se apurado em determinado quadrimestre uma despesa maior, ou até mesmo um risco de se atingir esse percentual de 54%, algumas medidas precisam ser tomadas, principalmente, né, de frear novas contratações, que venham aí impactar, implicar neste resultado, né, nesse limite de 54%. Nós trouxemos também, fizemos questão de trazer o quadro de 2019 em comparativo com o atual 2020. A leitura do 2020, receita corrente, R$ 103.938.591,01. Para aqueles que estão nos assistindo aí, é importante eu destacar que aqui trata-se de receita e despesa acumulada. A gente, para fazer a medição do gasto com o pessoal, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é o mês atual mais 11 meses anteriores, ou seja, sempre você faz o cálculo considerando 12 meses, né? Então, essa receita corrente líquida, assim como a despesa, é relativa a 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, R$ 103.938.591 de receita corrente líquida apurada,
gasto máximo de 54%, só pode chegar a 56.126.000. O município teve de despesa liquidada nesses 12 meses, vencimentos e vantagens fixas e mais obrigações patronais, que representam de forma especial a folha de pagamento do município, 53.108.437, o que correspondeu a 51,10. Porém, né, o índice de 51,10 ele está abaixo aí do limite prudencial, porém, nós fizemos aí também, fizemos uma adição aí nesses gastos dos serviços médicos. Por quê? Né? Já há alguns anos, mas de forma especial a partir do final de 2018, o nosso tribunal determinou aí que serviços médicos contratados também devam fazer parte aí do cômputo. Então, nós fizemos um apanhado dos contratos, selecionamos os contratos que nós entendemos que podem vir fazer parte do cálculo e acrescentamos aí 2.996.500, totalizou 2,88, que somado aos 51,10 fechou em 53,98%, num montante de 56.104.937,41. Aqui também cabe um alerta especial, né? Porque nós estamos aí muito próximos de ultrapassar o limite máximo de 54%. Então, vamos ter que tomar todos os cuidados, né? A gestão vai tomar aí todos os cuidados para controlar esse índice, principalmente também olhando para a receita, né? Esse ano é um ano que a nossa receita corrente pode sofrer aí alguma queda, principalmente também por conta da emenda constitucional 105 de 2019, que tira do cômputo da receita corrente líquida os recursos de emenda. Então, já é uma perda. Se nós tivermos a concretização aí daquilo que está sendo desenhado de queda de algumas receitas, principalmente de transferências, aí, então, pode ainda prejudicar um pouco mais o fechamento do exercício, o fechamento dos próximos quadrimestres, com relação ao limite máximo de gasto com o pessoal. Mas, de toda forma, este é o cálculo, né, apurado aí pela equipe da Prefeitura Municipal, que nós estamos trazendo a vocês aí. Pessoal, dito isso, nós estamos aí encerrando a nossa audiência. Dúvidas, né, podem ser ainda encaminhadas, né? Esse material vai ficar disponível, já está, na verdade, disponível no portal Transparência da Prefeitura Municipal, e você pode aí acessar o portal Transparência da Prefeitura, baixar esse material, e havendo dúvidas, havendo sugestões, críticas, enfim, você pode estar encaminhando tanto para sec.finanças@diamantino.mt.gov.br, como também para ouvidoria@diamantino.mt.gov.br. Alguma dúvida? Ok? Então, desta forma, pessoal, a gente agradece mais uma vez a participação de vocês, a paciência de vocês aí por estar com a gente nesta tarde. Mais uma vez, lembrando... Oi? Mais uma vez, lembrando que o material está à disposição no site da Prefeitura Municipal, está à disposição aí dos senhores para baixar, para fazer a análise aí desse material e se manifestarem aí, fazer os questionamentos necessários. Os questionamentos serão respondidos, é óbvio, a partir da próxima semana. E a equipe também, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento, encontra-se à disposição. Eu passo a palavra aí para as considerações e encerramento para o vereador, senhor Edilson Mota, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Obrigado, Luiz. Antes de falar aqui dos nossos encerramentos, eu quero
Primeiro, falar da ferramenta que a gente está usando hoje para fazer essa audiência pública. Como você colocou no início da sua fala, é uma ferramenta que veio para ficar. Tenho certeza que no momento que a gente puder se reunir novamente, presencialmente, nós vamos fazer essas audiências simultaneamente, presencial e virtual também. Temos que aprender a trabalhar com as audiências virtuais. Está acontecendo, o país não pode parar por conta da doença, e essa é uma ferramenta importante. A população que está nos ouvindo, é importante a participação. Ainda você pode e deve participar, né, através dos e-mails que já foi colocado. É importante aqui a gente repetir, né? SEC, Financas, vamos falar sempre, porque nós que temos o costume, né, de passar e-mails e tal, e tem alguns caracteres que os endereços de e-mails não aceitam. Então, é sec.financas@diamantino.mt.gov.br e ouvidoria@diamantino.mt.gov.br. Certamente aí os números foram apresentados. Importante dizer que é o primeiro quadrimestre do ano de 2020, 1 de janeiro a 30 de abril. Os números já com alguns reflexos da nossa pandemia. A gente tem, desde março, alguns comércios que já foram bastante prejudicados aí na sua arrecadação. Mas nós temos, secretário Pato, e os que nos acompanham, uma esperança muito grande, que nós temos a base da nossa economia no setor primário. O setor primário não tem parado. Nós temos alguns recursos aí de fundos que estão congelados, que a partir do momento que nem o Fundeb, por exemplo, a hora que esse recurso voltar, a gente vai buscar um equilíbrio. Confiamos também no governo federal, que os repasses, salvo engano, foi aprovado ontem, a lei de socorro aí aos estados e aos municípios. O recurso também vai chegar ao município de Diamantino para fazer essa compensação. Nós estamos aí no nosso município, como acabei de dizer, um município eminentemente agrícola, vem do setor primário. Nós estamos aí, avizinha-se uma colheita de milho, que gera emprego, gera renda. Avizinha-se uma colheita de algodão, que gera emprego, gera renda. O algodão você começa a colher e vai beneficiando ele até o final do ano. Isso vai gerar emprego e renda e divisas também ao nosso município. Então, os números estão aí, já com alguns reflexos. A gente tem certeza que o Executivo está muito atento. Aqui nós estamos com os secretários aqui, os contadores da Câmara, contador do município, a nossa secretária de Planejamento, que durante quase um século estava lá na nossa contabilidade também, nossa professora Dalva, que estamos todos muito atentos aí com relação à lei de responsabilidade fiscal. A hora que a luz amarela acender, que for passar para a luz vermelha, a gente tomar aí os devidos cuidados. A Câmara também, com a sua equipe, está atenta. Então, eu quero agradecer mais uma vez, Luiz, a você aí, sempre muito zeloso com a palavra, sempre muito didático na apresentação, de uma forma clara que a nossa população possa entender. Agradecer aqui a equipe que participou conosco aqui, o secretário-chefe de gabinete, Uzias Máximo, representando o prefeito Eduardo Capistrano de Oliveira, a nossa Dalva, secretária de Planejamento, José Cladinei Spindler, nosso secretário de Finanças. Sabiamente, a população conhece o homem que é o guardião da chave do cofre, né? Secretário de Finanças. A nossa amiga Maria Clara, assessora jurídica da Prefeitura. Johnny, contador da Prefeitura, obrigado. Nosso contador Cleito, da Câmara Municipal. Adriane, a nossa guardiã aqui, ó. Não, guarda-livro é contador, né? Essa aqui é guarda-livros, as atas, né? Ficou incumbida de lavrar a nossa ata. A doutora Gabriela Coco, a nossa coordenadora geral. Paulinho, o homem da sonoplastia, das imagens ali. Então, agradecer a todos. Mais alguma coisa? Então, agradecer mais uma vez a todos aqui e os que nos acompanham de casa, dos seus escritórios. Mais uma vez eu quero reforçar essa ferramenta. Muitas vezes aqui no público presencial, as pessoas se inibem de fazer os questionamentos. E o questionamento, a crítica bem feita, construtiva, ela nos engrandece e nos policia também. Então é importante que vocês participem, então essa ferramenta vai ficar para ficar. Isto posto, e nem mais um comentário, e sobre a proteção de Deus,
declaro encerrada a audiência pública virtual para avaliação do cumprimento de metas físicas do primeiro quadrimestre de 2020. Tenha a todos boa tarde, um bom final de semana e os que puder, fiquem em casa.